Os maiores mistérios do mundo. Você consegue desvendar? O mundo natural, com toda a sua beleza e esplendor, é um lugar de maravilhas infinitas. Mas nosso planeta também guarda segredos, enigmas, que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que pensamos saber. Desde monumentos antigos cujos propósitos permanecem ocultos, até eventos inexplicáveis que a ciência ainda não conseguiu desvendar, esses mistérios têm intrigado e fascinado a humanidade por séculos. No coração dessas charadas encontramos a essência da nossa própria curiosidade, um desejo inato de compreender o desconhecido e desvendar os segredos que moldam nosso mundo. Cada mistério é como um fio solto na tapeçaria da história, convidando-nos a puxá-lo e descobrir aonde ele nos leva. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada para explorar alguns dos maiores mistérios do mundo, aqueles que continuam a desafiar a compreensão humana e alimentam nossa curiosidade. Prepare-se para mergulhar em histórias que vão mexer com a sua imaginação e deixar você se perguntando: será que um dia conseguiremos desvendar todos esses segredos? O enigma das pirâmides, legado imortal dos faraós. Nosso primeiro destino nos leva ao coração do Egito, onde, em meio ao deserto árido, erguem-se gigantes de pedra, testemunhas silenciosas de um passado glorioso. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, são maravilhas da engenharia, desafiando o tempo e a nossa compreensão. Imagine só, como uma civilização há mais de 4.500 anos, com ferramentas rudimentares, conseguiu construir estruturas tão colossais, tão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. A Grande Pirâmide, com seus 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, é um feito impressionante de planejamento, logística e trabalho em equipe. As pedras, extraídas de pedreiras distantes, foram transportadas e erguidas com uma precisão que desafia as tecnologias modernas. Atingindo 147 metros de altura, a Grande Pirâmide reinou como a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Mas as pirâmides são muito mais do que apenas montes de pedra. Elas são um enigma envolto em mistério. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides eram muito mais do que simples túmulos. A precisão astronômica presente na construção da Grande Pirâmide, por exemplo, sugere um conhecimento avançado de matemática e astronomia. Alguns acreditam que as pirâmides poderiam ter sido usadas como templos religiosos, observatórios astronômicos, ou até mesmo para propósitos que ainda não conseguimos compreender. E o que dizer das câmaras secretas dentro das pirâmides? Passagens estreitas e labirínticas levam a câmaras ricamente decoradas, como a Câmara do Rei, com seu sarcófago vazio. Qual o significado dessas câmaras? Que segredos elas guardam? As teorias se multiplicam, alimentando a aura de mistério que envolve essas estruturas milenares. A verdade é que, apesar de décadas de estudo, ainda não sabemos ao certo como e por que essas pirâmides foram construídas. As teorias convencionais, embora plausíveis, ainda deixam muitas perguntas sem resposta. A cada nova descoberta, o mistério se aprofunda, desafiando nossa compreensão do passado e da capacidade humana. As pirâmides de Gizé são um lembrete de que o passado guarda segredos que ainda não fomos capazes de desvendar. Elas nos desafiam a questionar o que sabemos, a expandir os limites da nossa imaginação e a buscar respostas para os enigmas que moldaram a história da humanidade. E você, o que acha? Conseguiremos algum dia desvendar todos os mistérios que envolvem essas maravilhas do mundo antigo? O Triângulo das Bermudas. Lenda ou realidade? Nosso próximo destino nos leva para um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Um lugar que tem aterrorizado marinheiros e aviadores há séculos. O Triângulo das Bermudas. Localizado no Oceano Atlântico,
Entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, essa área de águas azuis e beleza traiçoeira é palco de um enigma que desafia a lógica e alimenta a imaginação. Imagine só, navios desaparecendo sem deixar rastros, aviões sumindo dos radares sem qualquer aviso prévio, bússolas enlouquecidas e relatos de estranhas anomalias magnéticas. O Triângulo das Bermudas é um verdadeiro vórtice de mistério, onde a realidade parece se misturar com a ficção. Ao longo dos anos, inúmeras embarcações e aeronaves desapareceram sem deixar vestígios, enquanto atravessavam essa região. Um dos casos mais famosos é o do Voo 19, um esquadrão de 5 aviões da Marinha Americana que desapareceu em 1945, durante um voo de treinamento de rotina. Apesar das buscas intensivas, nenhum vestígio dos aviões ou da tripulação jamais foi encontrado. As teorias que tentam explicar o mistério do Triângulo das Bermudas são tão diversas quanto os próprios desaparecimentos. Alguns acreditam que as causas sejam naturais, como tempestades repentinas, correntes marítimas imprevisíveis e a presença de hidratos de metano no fundo do oceano, que poderiam liberar bolhas de gás capazes de afundar navios. Outros, no entanto, apontam para explicações mais extraordinárias. Alguns falam em anomalias magnéticas que interferem nos instrumentos de navegação, criando uma espécie de buraco negro eletromagnético. Outros ainda especulam sobre portais dimensionais, abduções alienígenas e até mesmo a presença de uma base submarina secreta. Mas será que existe realmente algo de sobrenatural acontecendo no Triângulo das Bermudas? Ou seria tudo apenas uma série de coincidências e eventos naturais mal interpretados? A verdade é que, até hoje, não há uma explicação definitiva para os misteriosos acontecimentos que ocorrem nessa região. O Triângulo das Bermudas continua a ser um enigma insondável, um lembrete de que, mesmo em pleno século XXI, ainda existem lugares no nosso planeta que desafiam a nossa compreensão e nos fazem questionar tudo o que sabemos. E você, o que acha? Seria o Triângulo das Bermudas um portal para outra dimensão? Um esconderijo para uma civilização perdida? Ou apenas um lugar onde a natureza demonstra toda a sua força e imprevisibilidade? Capítulo 3. Linhas de Nazca. Mensagens gigantes para os céus. Nossa expedição nos leva agora para o sul do Peru, onde, em meio à aridez do deserto de Nazca, encontramos um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, as linhas de Nazca. Imagine só, gigantescos desenhos e figuras geométricas esculpidos no solo, alguns com mais de 2.000 anos, formando um colossal mosaico visível apenas do céu. Essas linhas, algumas com quilômetros de extensão, representam animais, plantas, figuras geométricas e seres humanoides, criando um espetáculo de arte e mistério que intriga a humanidade há séculos. Como e por que uma civilização antiga teria criado essas imagens monumentais em um local tão inóspito? Que mensagens estariam tentando transmitir? As teorias sobre a função das linhas de Nazca são tão diversas quanto os próprios desenhos. Alguns acreditam que as figuras eram usadas em rituais religiosos, como forma de se conectar com divindades celestiais. Outros especulam que as linhas formavam um gigantesco calendário astronômico, marcando as estações do ano e os ciclos celestes. Há ainda aqueles que defendem a teoria de que as linhas de Nazca eram um tipo de mapa, indicando a localização de fontes de água subterrâneas em meio ao deserto. E claro, não podemos nos esquecer das teorias mais extraordinárias, que sugerem que as linhas eram sinais para seres extraterrestres, pistas de pouso para naves espaciais ou mensagens deixadas por uma civilização avançada que visitou a Terra no passado. Mas, afinal, quem criou as linhas de Nazca? A hipótese mais aceita é que elas tenham sido criadas pelo povo Nazca, que habitava a região entre 200 a.C. e 600 d.C. Acredita-se que eles tenham removido a camada superficial do deserto,
mais escura, para revelar o solo mais claro abaixo, criando assim o contraste que torna as linhas visíveis. No entanto, a técnica utilizada para criar desenhos tão precisos em uma escala tão grandiosa, sem a ajuda de instrumentos modernos de topografia ou aviação, permanece um mistério. Como eles conseguiram manter as proporções e o alinhamento das figuras? Teriam eles utilizado algum tipo de sistema de medição e orientação sofisticado que ainda desconhecemos? As linhas de Nazca são um testemunho da capacidade humana de criar beleza e mistério. Elas nos desafiam a questionar o que sabemos sobre o passado, a explorar os limites da nossa imaginação e a buscar respostas para os enigmas que moldaram a história da humanidade. E você, o que acha? Conseguiremos algum dia desvendar todos os segredos que envolvem essas mensagens gigantes para os céus? Capítulo 4. A colônia de Roanoke. Desaparecimento sem deixar rastros. Nossa jornada nos leva agora para a costa leste dos Estados Unidos, para a ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, um lugar de beleza natural e história sombria. Aqui, em 1587, um grupo de mais de 100 colonos ingleses desembarcou, com o sonho de construir uma nova vida no Novo Mundo. Mas o que parecia ser o início de uma nova era se transformou em um dos maiores mistérios da história americana. O desaparecimento da colônia de Roanoke. Imagine só, uma comunidade inteira, incluindo homens, mulheres e crianças, desaparecendo sem deixar rastros. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de violência, apenas o silêncio inquietante da floresta e uma única palavra esculpida em uma árvore, Croatoan. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Para onde eles foram? As teorias são muitas, variando de pragmáticas até as mais sinistras, alimentando a imaginação e o folclore americano por séculos. Alguns acreditam que os colonos, enfrentando condições adversas como doenças, fome e conflitos com tribos indígenas, decidiram abandonar a ilha em busca de melhores condições de vida. Teriam eles se integrado a alguma tribo indígena local, como os Croatoan, cujo nome foi encontrado esculpido na árvore? Outros especulam que os colonos foram vítimas de um ataque surpresa de nativos americanos hostis, que teriam eliminado a colônia sem deixar sobreviventes. A falta de evidências de um massacre, no entanto, torna essa teoria menos plausível. E claro, não podemos nos esquecer das teorias mais misteriosas, que falam em doenças desconhecidas, eventos climáticos catastróficos, abduções alienígenas e até mesmo portais dimensionais que teriam transportado os colonos para outra dimensão. Apesar de inúmeras expedições e buscas arqueológicas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para explicar o desaparecimento da colônia de Roanoke. O mistério permanece sem solução, um enigma que desafia historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. A história da colônia de Roanoke é um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais mapeado e explorado, ainda existem mistérios que desafiam a nossa compreensão e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado. E você, o que acha? Qual o destino da colônia de Roanoke? Teriam eles encontrado um novo lar, sido vítimas de uma tragédia inimaginável ou simplesmente desaparecido no ar? E assim chegamos ao fim da nossa jornada, tendo explorado apenas alguns dos maiores mistérios do mundo, enigmas que desafiam a ciência, a história e o entendimento humano. Cada um deles, à sua maneira, nos lembra de que, apesar de todo o nosso conhecimento e avanços tecnológicos, ainda existem muitas coisas que não conseguimos explicar. O mundo é um lugar fascinante, repleto de maravilhas e mistérios que nos convidam a questionar, a explorar e a buscar respostas. Cada mistério é como um enigma a ser desvendado, uma peça que falta no quebra-cabeça da nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. E talvez seja exatamente isso que torna a vida tão interessante. O fato de que, por trás de cada mistério, há uma história esperando para ser desvendada, um enigma a ser decifrado.
Então continue curioso, continue explorando e nunca deixe de se maravilhar com os mistérios que tornam o nosso mundo tão extraordinário.